agradecer, obviamente, a inscrição de todos, a atenção e o interesse em participar desse nosso evento. Nós vamos tratar, como já divulgado no LinkedIn, nas mídias sociais, no e-mail, sobre a reforma do imposto de renda, o PL 2337 de 2021, aprovado pela Câmara e agora na segunda fase do nosso Congresso no Senado. Então, a apresentação de hoje vai já pegar esse panorama, já dessa fase, digamos assim, secundária do processo legislativo. Bom, quem nós somos, para quem não nos conhece, eu vou apresentar os meus sócios, Matheus e a Fernanda. Matheus fez o LLM dele em Georgetown International Tax, fez a especialização no BDT e no BDT de tributário internacional, foi teaching assistant, né, foi professor assistente da Universidade de Georgetown na área de International Tax, é o nosso sócio, managing partner, já é sócio do escritório há muito tempo, traz uma experiência muito forte em todas as áreas, tanto de contencioso como consultivo. A Fernanda é a nossa sócia responsável pela área de contencioso tributário, apesar de ajudar bastante a gente no consultivo e no Private Wealth também. A gente tem essa interação entre os sócios. A Fernanda tem um LLM em tributário do IBMEC, é graduada pelo Mackenzie, tem uma experiência muito vasta e muito rica também, não só a escritório de advocacia, como também do outro lado da mesa, o que ajuda a gente bastante no dia a dia, por ter trabalhado em empresa, né? Então, complementa muito a nossa prática. E eu fiz o LLM em Georgetown, estou terminando o meu doutorado, fiz um mestrado na USP em Direito Tributário e trabalhei no Milbank, em Nova York, pegando um pouquinho de experiência além da Big Four, que eu trabalhei na Ernst Young aqui no Brasil. Então, como vocês veem, nós três juntos, a gente complementa muito a área um do outro, e eu acho que um pouquinho dessa experiência, dessa complementariedade, vai ser um pouco que vocês vão ver hoje, né? Reforma tributária, vários temas, vários viés interessantes, tanto na área de pessoa física, pessoa jurídica, fundo de investimento, investidor estrangeiro. Acho que isso vai ser muito, muito visível para vocês hoje, espero que seja bastante útil. Então, aqui é o seguinte, aqui é o nosso bloco, nossa agenda, que a gente já vai iniciar. Então, o que a gente vai tentar fazer? O primeiro bloco, né, a primeira grande fatiar essa reforma tributária é um pouco difícil, porque ela é muito vasta e muito complexa, mas o primeiro bloco vai ser para pessoas físicas e o Wealth Planning, né, o Private Planning, que o Matheus vai falar desse tema. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar do tema que talvez esteja mais na moda, ou que seja mais preocupante para quase todos, que é a questão dos dividendos e tributação das pessoas jurídicas, né? Terceiro bloco, investimentos estrangeiros e internacionais. Quem vai falar desse bloco sou eu. E, no final, a gente vai fazer um apanhado sobre ganhadores e perdedores, né? Winners and losers da reforma tributária. Quem está saindo ganhando mais, quem está saindo perdendo mais, e um pouco de futurologia, né? A gente não gosta de fazer muito isso, não, mas o que a gente pode esperar pelo cenário político e econômico do Brasil nessa fase? Veja que a gente já iniciou a reforma tributária tem um tempo, já teve a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, a quarta versão, e agora a gente está nessa segunda fase na Câmara. Então, teve muita evolução, muita mudança, não só no texto, como no cenário político e econômico brasileiro desse ínterim, o que é importante a gente analisar. Vamos lá. Bom, podemos começar aqui. Esse é um direto ao ponto, né? Quem também nos acompanha no LinkedIn, recebe nossa newsletter. Aliás, quem não está inscrito na nossa newsletter, por favor, entre no site ou mande um e-mail para a gente para se inscrever na nossa newsletter mensal. São sempre 3 artigos, um de cada sócio, todo mês, analisando um tema atual daquele mês relevante de direito tributário. Então, sempre 3 temas diferentes, tratados direto ao ponto. A gente chama de direto ao ponto porque a gente escreve em caracteres objetivos, sem muita firula, mas sempre trazendo o máximo de informação, inclusive nossa opinião sobre o tema, o que é um pouquinho diferente da newsletters da maioria dos escritórios, que faz um apanhado mais de notícia, informativo, e o nosso é um pouco mais opinativo e crítico. Então, aqui o direto ao ponto, esse slide talvez seja, como o Matheus fala, o grande resumo da reforma tributária. Isso aqui talvez seja o slide para quem está pegando agora, ou quem não está acompanhando muito, ou que tem um pouco de dificuldade. Esse é o slide mais importante, porque, de fato, é o que resume tudo. Então, a reforma do imposto de renda aprovada na Câmara, em 3/9, trouxe o seguinte, né? Então, esses aqui são os principais pontos. Claro, pessoal, é muita coisa. Isso aqui são os principais pontos que a gente acha que tem uma capilaridade para a maioria das pessoas, tá? Eu brinco que quando eu mostro isso aqui para alguém, isso é um resumo, mais que dá para resumir em uma página, de 190 de projeto de lei. Porque quando você pega um projeto de lei desse, ele tem
os artigos estão sendo modificados e a exposição de motivos, por que isso está ocorrendo. E não necessariamente o que está na exposição de motivos está tão claro na redação que é colocado. Nossa vida é basicamente interpretação do texto lá da legislação e conjugação daquilo com as normas que já existem. Então, tome isso como algo muito didático e resumido, mas naturalmente a reforma vai muito além disso. Agora, se a gente pudesse resumir, né, o tema numa tela, com certeza esse seria o slide mais importante da noite aqui para a gente. Perfeito, perfeito. Então, o primeiro ponto é a alíquota das pessoas jurídicas, ou seja, né, a alíquota do imposto de renda, o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro. Vocês estão vendo aí muitas discussões sobre o Brasil e a questão da tributação dos países do OCDE, que é em torno de 20%, que não adianta tributar dividendos se a alíquota é alta. Então, esse é o primeiro grande ponto da reforma. Hoje nós temos uma alíquota nominal de 34%, né? 15% do imposto de renda, 10% do adicional e 9% da contribuição social sobre o líquido para pessoas não financeiras, não seguradoras, etc. Então, somando esse imposto de renda corporativo, a gente tem 34%. A ideia do governo é, uma vez que está trazendo uma tributação, por exemplo, de dividendos e outras questões que vão aumentar a carga tributária, dar um alívio, né? Dar um pouco de redução de carga tributária de uma outra forma. E essa redução é baixando da alíquota nominal de 34% para 26%, né? Até 26%. Então, essa redução de 8% que seria trazida hoje seria uma redução de 7% dos 25% do imposto de renda e 1% dos 9% da contribuição social sobre o lucro. Então, no primeiro momento, todo mundo fica muito feliz, né? Todos os empresários, né? O empresariado brasileiro falam, olha, de 34% para 26%, uma excelente notícia, 8% nominal, dependendo, pode ser uma grande diferença no ano. O problema é que tem agora a contraparte, né? Então, esse é o sinal positivo. O sinal negativozinho aqui, né, vermelhinho, é a tributação de dividendos. Então, trazer a tributação de dividendos, que hoje é isenta, desde 1996, para 15%, que nós sabemos que é a alíquota padronizada para ganhos de capital de não residente, para JCP, enfim, para tributação de juros, é claro, progressivo, mas para não residente, uma tributação que a gente chama de flat, né? Mas não é aquela tributação progressiva ou regressiva que a gente tem no mercado de capitais, ou ganho de capital, é uma tributação flat, direta de 15%. Iniciou-se com 20%, aquela discussão, né, no Congresso, fechou em 15%. Qual que é o grande problema aqui? Você vai tributar 15%, né, mas algumas operações, algumas entidades vão estar isentas desses 15%. Então, o dividendo não vai ser tributado. Em que casos que eles permanecem isentos? Empresas no lucro presumido com faturamento de até 4,8 milhões. Esse 4,8 milhões é justamente o faturamento do Simples, né? Então, a empresa no lucro presumido, mas que fature igual ao máximo do Simples, 4,8 milhões de receita bruta anual, pode distribuir dividendos sem qualquer tributação. O mesmo vale para empresas no Simples. Empresas que estão no Simples faturam no máximo até 4,8 milhões, portanto, são consideradas pequenas empresas ou microempresas e não faria sentido para o governo, nessa visão, tributar o dividendo de um lucro presumido igual ao Simples e das empresas no Simples. Então, 4,8 milhões ano, receita bruta. As incorporadoras, então isso aqui também, obviamente, trata-se um pouco de um lobby das incorporadoras de não terem o dividendo tributado. As entidades de previdência complementar, aqui faz um pouco de sentido em relação ao papel das entidades da previdência complementar e da tributação que elas já sofrem. E as coligadas e controladas, isso aqui é aquele efeito em cascata. Então, você tem uma empresa coligada ou controlada, para quem não sabe, é uma empresa que detém participação societária numa empresa de baixo. E assim vai, dependendo de numa empresa inicial, numa holding no meio, numa outra operacional, numa SPE. Então, se você for distribuindo o dividendo para cima e for tributar a 15%, como o dividendo é custo, ele não se compensa, ele iria onerar a cadeia. Então, não faria sentido. Então, ele é excluído dessa tributação de coligadas e controladas. Então, a primeira grande conclusão aqui é o seguinte: dividendo distribuído por um sócio pessoa física que não seja lucro presumido que fatura até 4,8 milhões ou simples, ou sócio pessoa física de uma incorporadora, será tributado a 15%. Essa é a notícia ruim para o mercado. Não sei se o Matheus quer opinar alguma coisa. Sim, já levantei a mão aqui, Léo, para evitar te interrompendo. Tá? Se você chegar uma mãozinha e for a minha, eu que estou pedindo para falar. Eu me seguro aqui, gente, porque como a gente antecipou, esse slide é o resumo, né, do que é mais importante, mas entendam que
para cada linha dessa, a gente vai ter pelo menos mais um slide mais para frente, vamos falar em detalhe. Sobre esses dois primeiros itens, o que eu posso antecipar? Daqui a pouco eu vou falar um pouco de contexto, como a reforma está andando, né, e em paralelo com algumas outras propostas. Esse texto apoiou muito no começo até agora e ele traz alguns ganhadores e perdedores de imediato. Podem ser vistos já de imediato como ganhadores esse pessoal que está continuando isento. Por quê? As empresas de lucro presumido, por exemplo, desde que tenham um faturamento abaixo de 4.800.000, elas continuam com direito à isenção dos dividendos, não tem mais aqueles 20 mil por mês por sócio que uma das versões prometia. Essa é uma dificuldade dessa reforma, né? Teve tantas versões que a gente, às vezes, não tem certeza qual que está valendo, mas não tem mais os 20 mil por mês, ou seja, quem tiver no presumido faturar menos de 400 por ano, sempre vai ter os dividendos isentos. E, além de manter a vantagem que existe hoje, ganha algo adicional. Qual? A primeira linha. A alíquota da pessoa jurídica ficou mais barata. Agora, para terminar aqui meu comentário, essa redução das alíquotas das pessoas jurídicas, ela ficou amarrada no projeto de lei, na versão aprovada pela Câmara, à extinção de alguns regimes fiscais de PIS/COFINS. E a redução da CSL, ou seja, esses 8% de redução, caiu 7 no IR e 1 na CS, como o Léo falou e está aqui na tela. A parte do IR depende de acabar os benefícios dos COFINS, e a parte da CSL depende do aumento de um tributo específico, né, das dezenas que a gente tem no Brasil, que é um tributo específico para as mineradoras. Então, ainda não está, vamos dizer assim, sacramentado, seja porque o Senado não votou, mas ainda que o Senado diga exatamente o que a Câmara disse, né, e aprove, não necessariamente a gente teria já, a partir da vigência da lei, o menor cenário possível. A redução vai depender, sim, do fim dos incentivos e das mineradoras, e os dividendos, nas exceções aqui, continuam isentos. Então, não necessariamente a gente vai ter isso tudo valendo ao mesmo tempo. Era isso, Léo, pode tocar. Eu acho, só para complementar a questão das mineradoras, eu acho que a gente ainda tem que atravessar um problema econômico, né, que é a redução da atividade empresarial chinesa. Então, com isso, caem os preços das commodities brasileiras, e provavelmente a gente vai ter uma arrecadação menor do que aquela esperada das mineradoras. Então, acho que a gente tem um cenário bem certo pela frente com relação a essa redução da CS. Bom, seguindo aqui, pessoal, em relação à reforma tributária no atual status, juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é dedutível e tributável. Dedutível com uma despesa e tributável a 15% na fonte. Passa a ser extinto. Tá? Isso aqui é uma coisa que já passa muito tempo no Congresso, uma discussão velha, se mantém ou não mantém o JCP, aqui eles somem de vez. Não tem mais tributação, não tem mais dedução. Se extingue essa figura. Outro ponto, o regime anual opcional. Né? O regime anual, você pode ir anual ou o trimestral, para fins de lucro real, e passa a não ser mais assim, passa a ser uma obrigatoriedade do regime trimestral. Né? E aqui a gente tem essa observação da trava da compensação de prejuízo a partir do ano seguinte. Tá? Acho que o Matheus levantou a mão também, pode estar levantada. A dúvida é o seguinte, pelo que eu li da norma, ok, lucro presumido é até 4.800, mas existe uma vedação para lucro presumido se não puder estar dentro do simples. Por exemplo, uma empresa que está no lucro presumido, administradora de bens próprios, ela está no lucro presumido 4.800, mas ela é vedada de ser simples. Parece que a legislação não permite, nesse caso, distribuir os dividendos com isenção. Não tenho certeza, Roberto. Roberto, eu acho que eu posso te ajudar. Com relação às vedações que puxam a legislação do SIM, elas são mais relacionadas aos abusos societários. Então, a legislação do Simples, ela traz algumas vedações de adesão ao Simples, quando você tem pessoas da mesma família tentando ser sócias de pessoas jurídicas distintas para escapar desse limite dos 4,8 milhões. Então, se você tiver situações semelhantes dentro do lucro presumido, você não vai poder fruir dessa isenção. Ok, é isso mesmo que eu entendi. Justamente uma empresa familiar que coloca todos os bens num lucro presumido, que a tributação é inferior à física, que é 27,5%,
está em torno hoje de 10 a 12, eu fui para uma carga menor, dada que o lucro presumido tem essa possibilidade, mas, para fins do dividendos, eles vedaram uma empresa que se enquadra no lucro presumido, mas tem vedação de ser simples, que é o caso dessa atividade. Você coloca todos os imóveis numa jurídica para ter uma tributação menor, mas ela não... E é uma incoerência, porque eu administro uma empresa que o faturamento vai chegar a 600 mil no ano. Por não poder ser simples, ela não vai ter o benefício que até então tinha da distribuição dos dividendos para os sócios, e uma empresa de presumido de outra atividade com 4 milhões e 800 vai ter a isenção. Mas tá na norma, tá? Roberto, vamos ver como anda, tá? Esse é um dos temas que mais teve alteração no andamento do projeto desde a redação original. A redação original não tinha nem a isenção dos 20 mil, né? O relator, quando pegou isso na mão, a primeira versão dele, né? Porque, vamos lá, o projeto de lei apresentado no Congresso e foi a minuta apresentada pelo Executivo, né? É um projeto do ministro Guedes e do governo Bolsonaro. Aí o relator que foi sorteado, o Celso Sabino, na Câmara dos Deputados, já apresentou um projeto muito diferente, já bem menos ruim do que o projeto original. E onde mais houve discussão sobre versões diferentes aqui, justamente na tributação dos dividendos. O que eu estava tentando trazer antes é que, quando primeiro levantei a mão, né, é que tanto os dividendos como em alguma das outras coisas aqui, principalmente nos slides, com certeza de onde vai as apreciações do Senado, né? A votação que aconteceu na Câmara, que foi em setembro, se não me engano, aconteceu um pouco depois de a gente fazer um evento como esse, quando ainda era só um projeto de lei, ainda não apreciado na Câmara. A gente fez até uma brincadeira no final, um bolão, né, de se isso ia para frente ou não ia, e eu achei que não. Fui surpreendido, a Fernando e o Léo achavam que ia, o que foi aprovado logo depois. Mas foi aprovado de um jeito muito feio, sabe? Eles estavam votando no plenário da Câmara sem saber o texto final. Então, era muito de boca. Então, depois de aprovado, os deputados ficaram sabendo exatamente o que eles estavam aprovando. Então, não é difícil imaginar que nos dividendos alguma coisa muda. Eu agradeço aí a interferência de poder ter colocado a minha questão, fiquei satisfeito com a resposta, mas eu estou otimista que não vai passar pelo Senado esse ano essa reforma, tá? Não vou contar o seu voto junto com o meu, tá, Roberto? Eu também já vou dar um spoiler, porque o meu voto é que não vai andar nada, esse negócio, já antecipo. Mas, estamos juntos, vamos ver quem ganhou o bolão no final. Em relação a FIPs, fundos de investimento de participação, e os fundos fechados. A questão do IR diferido, obviamente, aqui uma mudança também que já foi, né, desde a MP, tributação de fundo fechado, a gente tem acompanhado isso há um tempo, e agora a gente vai ter a sujeição ao regime ao Come Cotas, né, o Come Cotas anual, mas temos uma nuance aqui, né? O estoque de lucro tributado vai ser, em maio de 22, tributado a 6%, não a alíquota cheia, né? Uma alíquota mais reduzida, mas também uma discussão jurídica aí que o contencioso tributário certamente vai enfrentar, como já enfrentaria na época da MP de alguns anos atrás. E aqui a gente entra nas oportunidades, né? Algumas oportunidades interessantes. Também não é só notícia ruim, uma notícia boa para alguns, né? Depende do caso, que é essa questão da tributação reduzida, né, em relação ao custo de imóveis e aos ativos no exterior. Ou seja, se você tem um custo muito baixo de imóvel, o imóvel está muito alto, o valor de mercado, você pode atualizar esse valor na sua declaração de imposto de renda e tributar 4%, e não tributar a alíquota que seria a alíquota maior de ganho de capital. A mesma coisa para os ativos no exterior. Você tem uma offshore, um ativo no exterior, declarado a custo há muito tempo, em $100 mil, $50 mil, hoje isso vale muito mais, né? Até pela valorização cambial, até pela questão da valorização do ativo em si. Você pode atualizar esse valor na sua declaração e tributar a 6%. Então, uma tributação reduzida para você atualizar, deixar isso a valor presente, né? A valor justo, e, ao mesmo tempo, dar um desconto para o contribuinte que fizer isso. Tá? Então, isso aqui pode ser uma oportunidade, dependendo do montante. Isso aqui é interessante. Podemos seguir. E aqui são outras das propostas retiradas do PL 2337, né? Então, o Matheus colocou essa figura aqui que a gente achou super propícia, que é o bode na sala, né? Que é aquela coisa do governo, né? Aquele que eles chamam em inglês de horse trading, né? Você bota os cavalos mais velhos na frente para ir cansando a negociação, para depois pegar o cavalo bom
no final da questão. Então, aqui a gente tem vários itens, aqui são vários, a gente não colocou todos, mas o que a gente chamou a atenção. Então, a regra, por exemplo, de antidiferimento das offshore, ou seja, a tributação de lucro de coligadas e controladas no exterior pelas pessoas físicas. Até a notícia do Guedes, que saiu, a Guedes tem ativo no exterior, em offshore e tal, né? Ou seja, a pessoa física que tem uma offshore em BVI ou em Cayman não tributa esse lucro anualmente, enquanto se for uma pessoa jurídica brasileira que tem a mesma investimento no exterior, tributa isso todo ano. O fim da dedutibilidade goodwill, né? O antigo ágio, também muito importante. Quando veio essa primeira redação, o mercado ficou em polvorosa. Nossa, não vai mais deduzir goodwill, que absurdo. E é um absurdo mesmo, porque isso é incentivo para M&A, para consolidação de mercado e melhora de serviços. Saiu também. E tem várias outras aqui. Eu não vou ler todas, a gente colocou aqui as principais para depois vocês consultarem. Lembrando que esse material vai ser enviado para vocês. Essas são que nós chamou mais atenção para a gente, tá? Na nossa visão, na nossa prática, tá? Algumas delas aqui não pode na sala, podia ser um meteoro passando perto da Terra, porque teve essa das offshores, realmente foi algo que assustou muita gente. Tem umas perguntas aqui no chat já, eu vou responder só uma, que depois as duas são similares, do questionamento para mudança de regime anual para trimestral. Não tenho certeza se o Thiago está se falando se vai haver alguma tese, alguma discussão. Assim, no Congresso está se discutindo de tudo, né? O que tentaram dar um pouco para aliviar, né, de mudança trimestral para anual, é você, no primeiro ano, você poder compensar o prejuízo sem ligar aquela trava de 30%. Né? Então, o prejuízo do primeiro trimestre posso compensar para o segundo, terceiro, até o quarto. Só no ano seguinte eu começaria a ter aquela trava. E se isso vai ser discutível depois, eu não sei o que o Léo e a Fernanda acham. Acho que é uma discussão um pouco frutífera. Eu não consigo ver o judiciário achando alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade da lei permitir, né, ou exigir um regime trimestral em vez do anual. E lembre-se que não necessariamente isso é tão ruim, né? Porque no regime anual eu já era obrigado a fazer recolhimentos mensais por antecipação e desde 2018 nem compensação eu poderia fazer para quitar as antecipações. Pelo menos, eu tenho conversado com muitos clientes, muita gente desse projeto. Essa não foi a ideia mais criticada, pelo contrário, eu vi pouca gente criticando a mudança do regime. As outras duas perguntas de tributação do mesmo grupo, a gente vai entrar um pouquinho para frente, então vou deixar para responder no devido tempo ali. Bom, vamos lá. Eu vou tentar passar voando aqui no contexto, porque vocês devem estar acompanhando no noticiário já, né, como nós estamos. Eu só quis trazer um pouco de sabor aqui, de como é que isso funciona, né? Hoje, esse projeto do imposto de renda é um de 4 projetos que a gente poderia chamar de reforma tributária. Os 2 mais amplos, né, são as PECs, PEC é a sigla para Proposta de Emenda à Constituição, que são a 45 e a 110. Quando a gente fala de reforma tributária mesmo, são essas PECs. Por quê? Porque elas falam de arrecadação de vários tributos e repartição de arrecadação entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. Essas 2 PECs elas estavam ganhando um pouco de tração há 2 anos atrás, antes da pandemia, e com a pandemia elas saíram dos trilhos. Mas uma delas, inclusive, já estava pronta para ser votada, e a gente viu mais recentemente um pouco mais de manchete sobre ela. Mas o nosso foco aqui hoje é um projeto de lei, não uma PEC. É o projeto de lei 2337, que é o segundo que o governo apresenta como versão dele, o governo federal, como uma reforma tributária. O governo resolveu adotar aquela política, aquela estratégia do dividir para conquistar. Né? Em vez de apresentar um projeto amplo, que abrange um monte de tributo, Estado, município, essa confusão toda, ele tentou ir por partes. Então, ele apresentou, no ano passado, esse projeto de lei da CBS, no meio da pandemia, para aplicar para os COFINS por um novo tributo, e apresentou, agora, esse ano, o projeto de lei 2337, que está bem mais avançado que o da CBS, né? Porque já foi aprovado na Câmara. E a gente botou aqui, vocês vão ter no material, uns links para eventos anteriores e artigos nossos sobre esses projetos todos. O que eu quero só deixar para vocês desse slide aqui? É muito mais fácil aprovar essa reforma do imposto de renda do que tentar aprovar aquelas PECs. Porque, como se trata de um projeto de lei, o quórum é menor. Você pode começar a sessão de votação na Câmara e no Senado com muito menos parlamentares presentes. E não são todos, eu não preciso de um quórum tão alto para aprovar, e é um turno só em cada casa. A não ser que uma das casas altere, né, volta para a casa original. Mas é muito mais fácil passar essa reforma do imposto de renda, e aí, ouçam com a seguinte expressão, é muito mais fácil voltar a ver tributação de dividendo do que tudo mais que tem se falado em volta de reforma tributária, porque é muito mais fácil aprovar um projeto de lei do que uma
projeto de lei complementar ou uma proposta de emenda à Constituição. Essa é uma lei ordinária, um tributo que só interessa à União, o trâmite é mais rápido. O que a gente vai ver, está vendo, né, no noticiário, é que tem a dinâmica de Brasília, né? Eu comentei agora há pouco que eles votaram esse projeto sem ter a versão final em nenhum lugar para eles analisarem. Mas aí cai naquela história, né, de que você conhecer como são feitas as leis e as salsichas, você nunca mais consome salsicha e nunca mais também acredita nas leis, porque realmente é muito difícil. Mas pode ser que seja aprovado muito em breve. Acho que esse é o recado aqui. Pode mais um pouco. Fora todas as questões políticas envolvidas, né? A gente sabe que, por mais fácil que seja aprovar esse projeto de lei, ele está atrelado a contrapartidas aí que não tem absolutamente nenhuma relação com ele, né? Com os dividendos e com o imposto de renda propriamente ditos. Então, a gente tem desde legalização dos jogos até a aprovação de governos de projetos de cunho mais social, enfim, atrelados a isso. Por isso que a gente brinca aqui no nosso bolão, que a gente acha que esse projeto não vai para frente, esse ano, pelo menos. São muitas variáveis envolvidas, né? Mas, dentre os projetos de reforma tributária, esse é um do que tem, vamos dizer assim, menos interessados, né? O imposto de renda é arrecadado pela União, os estados e municípios têm repartição de receita quando eles arrecadam, por exemplo, sobre a folha dos próprios servidores, mas é essencialmente IR, CSL e tributos que mexem no bolso da União, ou seja, é mais fácil aprovar esse imposto de renda do que as outras coisas. Mas o que tem, no fundo, né, nas promessas das reformas tributárias, não só desse projeto, mas das outras, o que o governo sempre faz questão de ressaltar? E aqui eu digo governo, oposição e relator ou revisor, todo mundo fala a mesma coisa. Nós precisamos mexer no sistema tributário brasileiro porque ele afugenta os investidores. Fernanda, Léo e eu, a gente vive de ajudar empresas, pessoas, investidores externos ou nacionais a entender um pouco da nossa loucura aqui para tentar definir se eles vão ou não vão fazer um investimento. E o que a gente percebe na prática é uma máxima que doutrinariamente já existe há muito tempo, que, olha, o investidor ele não quer necessariamente a alíquota mais baixa, ele quer segurança. Se ele souber qual a regra do jogo, ele consegue fazer o business plan dele em cima, descobrir se faz sentido ou não o investimento, e ele vai adiante. O problema é você investir, não saber se vai ser 10, vai ser 9, vai ser 12. Então, essa é uma das, talvez, principais dificuldades do nosso sistema tributário, que todas as propostas de reforma tributária tentam endereçar. É simplificar, diminuir o nível de incerteza. E, como, toda vez que fala em tributo, existe uma grande rejeição, né? A ideia em si nunca é muito bem vista, né? Tanto que dizem que só tem duas coisas inevitáveis, né? A morte e os impostos, ninguém gosta, mas vai estar lá. Todas as propostas prometem a chamada neutralidade. O que eles prometem? Olha, eu vou mexer para deixar melhor e simplificar essencialmente, mas eu não vou arrecadar mais. Então, não se preocupe, mercado, não se preocupe, população, que eu não estou fazendo isso para aumentar a arrecadação. Esse é o discurso, tá? Essa é a promessa. É óbvio que, mesmo se essas duas premissas forem verdade, não dá para você mexer em algo e manter a arrecadação sem alguém ganhar, alguém perder. Mas essa é a promessa que sempre acontece. E o que eles estão entregando? O contrário. Nesse projeto de lei do imposto de renda, ficou muito mais complexa as regras de tributação, né? Ficaram muito mais complexas as regras de tributação do que a gente tem até agora. Dividendo é o exemplo mais óbvio, né? É tão mais fácil você imaginar que aplica 34% na pessoa jurídica e depois é isento, do que você entrar nessa seara que eles estão tentando impor, de haver 15%, eventualmente desconta um crédito, e aí você tem que ficar preocupado em fiscalizar, por exemplo, o DDL, né? Que é o exemplo que a gente coloca aqui. DDL é a distribuição disfarçada de lucros. Bom, se eu vou tributar o dividendo agora quando eu pagar para o sócio, e se eu entregar para o sócio em vez de dividendo, entregar um ativo que vale menos do que o valor de mercado? A Livros está subavaliada. Então, dá para entregar e não haver tributação. Mas aí o fisco tem muito mais dificuldade de auditar isso. Então, existe uma guerra de discursos, né? E a tributação de dividendos também traz o tema da justiça social, né? Os mais ricos ganham dividendos, são isentos, os assalariados pagam 27,5% na tabela e são mais tributados. Então, e aí, do outro lado, vem gente, mas os mais ricos que receberam, quem recebe dividendo não é só mais rico, mas também a empresa já pagou. Então, tem muita coisa em volta. E o que está acontecendo na prática é a simplicidade, né? A simplificação prometida está ficando esquecida. Né? E o aumento de carga, das versões diferentes que a gente viu sendo discutidas, essa atual aprovada na Câmara nem é a pior.
porque a gente já chegou a ver 20%, né, de exposição de dividendos, sem redução dos 34%. Eles estão tentando compensar uma coisa com a outra. E, naturalmente, vai depender de quanto você distribui de resultado. Se distribuir todo ele, vai ficar mais caro. O governo, o relator da Câmara, até chegou a prometer, né, e isso muito alinhado com o Ministério da Economia, que eles iam até abrir mão de arrecadação, mas eles estariam incentivando o mercado a crescer e eles pegavam essa arrecadação depois lá na frente, quando o mercado crescendo era mais fácil ganhar 10% de muito do que 20% de nada. Era mais ou menos esse o cenário. Mas do jeito que a gente tem hoje, se essa proposta for aprovada amanhã e sancionada pelo presidente, de cara vai ter um contencioso absurdo, como a Fernanda vai detalhar. Até pelo momento de vigência disso já temos no mês de outubro, não foi aprovado ainda, então discussão vamos ter com certeza. Aqui a gente trouxe alguns comentários, notícia dessa semana, né? Hoje também já jogaram pedra no projeto de novo, já estão dizendo que não vai andar. A principal bandeira, né, do projeto de tributação de dividendo já foi dito ontem que não ia, pelo relator, que não vai ser, isso não vai andar. E aí, se você ler com cuidado a notícia, ele fala o seguinte: olha, não dá para você fazer o que está sendo feito, por quê? Porque eles querem já tributar imediatamente em janeiro, independentemente do período de apuração do lucro. A Fernanda vai entrar mais em detalhes sobre isso. Mas, para quem estava contra mim aqui na minha brincadeira do bolão, né, apostando que vai ser aprovado, esse senador, o relator no Senado, agora já não mostrou que vai ser tão fácil assim. Bom, tudo isso para a gente dar o contexto. Agora eu vou entrar nas mudanças práticas, né, já bem resumidas pelo Léo. Primeiro, pelas pessoas físicas, né? O que primeiro acontece? Entrega de uma promessa de campanha ainda do presidente Bolsonaro de atualizar a tabela do imposto de renda das pessoas físicas. De fato, essa tabela está há muito tempo desatualizada e é uma medida que realmente, se implementada, ainda que a atualização não esteja compensando toda a inflação do período, né, é uma medida que afeta muita gente. No universo de contribuintes, o número de contribuintes, pessoas físicas, naturalmente, a imensa maioria. E isso está muito claro no projeto, que botamos as aspas aqui, onerar os estratos superiores de renda, ou seja, é a história da bandeira, da guerra de discurso, olha, vamos tributar mais os mais ricos para tributar menos os menos favorecidos. Então tem uma cara de Robin Hood na história. E aí no meio do caminho ficou, tira o desconto simplificado, não tira, vamos extinguir vários regimes de PIS/COFINS e tal, para aviação, para cosmético, para embalagem, para muita coisa. Então tudo isso foi assim, olha, se a gente vai dar economia para as pessoas físicas, por arrecadamento de imposto de renda, porque eu estou atualizando a tabela de incidência, eu vou perder a arrecadação. Eu preciso tirar dinheiro de algum outro lugar, porque eu não consigo, já não estou numa situação fiscal tão confortável, né? Você diz muito aí da boca para fora, como é que eu compenso isso? E aí veio a questão de dividendos, fundo fechado, extinção de vários incentivos e assim por diante. Então, mas a primeira bandeira, né, que é até a menos discutida agora, é a atualização da tabela, que veio junto uma miríade de temas aqui. Outra coisa que afeta os investidores, as pessoas físicas investidoras, né? Fundo de investimento fechado. Esse projeto talvez seja a terceira tentativa séria do governo, já houve medida provisória, já houve outros projetos de lei, de se tributar os chamados fundos fechados, né? Fundo de investimento fechado. Qual que é a dinâmica aqui, né? Simplificando um assunto bem complexo? O fundo fechado, ele não tem possibilidade de você amortizar ou resgatar antes. Você põe a grana lá e ele fica até o prazo que está estabelecido nele, reinvestindo esse dinheiro. E ele vai, naturalmente, ter resultado positivo, né? Ele é feito para isso. E quando ele tem resultado positivo, isso não é tido como um lucro ou algo que já é renda tributável. O fundo é uma entidade, um condomínio de investimento, né? Então, ele embora tenha um CNPJ, ele não é uma pessoa jurídica, ele não paga imposto. O portfólio dele é isento. Quem que é tributado? O cotista, o investidor. A pessoa física que está a ponto, ou a pessoa jurídica que é dona das cotas ali. Só que essa tributação acontece só nesses momentos de resgate, alienação, amortização. E no fundo fechado, a dinâmica dele é feita para esse momento estar lá na frente. Então, o investidor ganha, né, na rolagem no chamado diferimento desse imposto. Como já tem um estoque razoável, né, importante de resultado nesses fundos, como eu disse outras vezes, agora pela terceira vez, o governo está tentando acabar com essa regra de diferimento e, aqui sim, algo muito questionável, tributar o estoque de resultado até hoje ocorrido. Então, eles querem já pegar, já no começo de 2022, daqui a menos de 3 meses, e fazer incidir o imposto sobre tudo aquilo que foi acruado, vamos dizer assim, né, ou reconhecido como resultado desses fundos já há muito tempo. Na versão aprovada pela Câmara, veio algo que pode ser visto de uma forma positiva ou negativa pelo investidor.
Aquele que eventualmente está perto do momento de resgate dele, não tão perto, porque tem uma exceção na lei, mas aquele que está relativamente perto, já estava vendo eventualmente uma saída para isso, ele pode aproveitar e exercer uma opção que está sendo dada no projeto de se tributar o estoque numa alíquota menor. Isso é uma oportunidade que foi colocada na última versão. Todos os demais, né, vão ter basicamente duas opções. Ou litigar contra essa cobrança, e aqui o litígio está muito focado na retroatividade, na justiça disso, né? Porque, olha, eu fiz um investimento lá esperando ter esse diferimento. Por que no meio do caminho eu vou mudar a regra? Você quer me tributar o resultado do fundo? Tributa o resultado novo, da mudança da lei em diante, não do passado. O Fernando vai entrar... Até porque, né, Matheus, você precisa ter o mínimo de segurança jurídica, né? Quando você falou do PL, o PL chega com o objetivo de simplificar e dar segurança jurídica. E aí você começa a entrar nos detalhes e começa a ver que a história não é bem assim. Quando você faz um investimento num fundo, obviamente você considera a tributação daquele fundo. Justamente. E eles querem pegar de surpresa, vamos dizer assim. Então, aplicando a tese, né? E aí nós aqui no escritório, a gente tem a visão que isso, embora não litigado especificamente para os fundos, porque nunca virou lei, a gente vê muita segurança ou lógica no argumento jurídico, né? Ir para o judiciário e dizer, olha, me dá a segurança da chamada marca d'água, né? O rendimento até hoje está protegido. O novo rendimento, aí eu posso eventualmente entrar em come-cota, passar a tributar como for, mas quero manter pelo menos o passado. Agora, o projeto colocou algo que nas versões anteriores não existia, que é essa hipótese de tributar 6%, né? Esse estoque, essa linha d'água que eu chamei aqui de resultado, e eventualmente até parcelado, né, 24 meses. Essa é uma grande novidade que gera arrecadação e afeta menos gente, né? Não é um universo muito grande pensando em investidores, cotistas de fundo fechado. FIIs tomaram um grande susto, né, no começo desse projeto, assim como muitos outros contribuintes. Esse sim foi um dos meteoros que passou perto da Terra aqui na primeira redação. Aliás, a piada que se fez, né, é que a primeira versão do projeto de lei havia sido apoiada, né, pelo Sindifisco, né, que é o sindicato, a União dos Auditores da Receita Federal. E a piada que se fez que era a mesma coisa que a CUT, uma central sindical, apoiar uma reforma trabalhista. Se o sindicato dos fiscais de imposto de renda está apoiando essa proposta, a boa não pode ser contribuinte. Essa era a piada. Né? E na versão original, essa que era apoiada pelo Sindifisco, havia o fim da isenção dos rendimentos de fundo imobiliário. Que, para quem investe, para quem conhece um pouco do assunto, sabe que é um veículo de investimento, um tipo de investimento feito para ser a renda, né, feito para ser a substituto daquele aluguel que você poderia fazer um imóvel na pessoa física, por exemplo. Então, o fundo de investimento imobiliário, ele só tem, inclusive, a isenção do portfólio dele se ele distribuir 95% do resultado dele. Então, ele é feito para distribuir o rendimento. E o projeto original acabava com essa isenção e era um golpe realmente muito duro no mercado. E aí o mercado fez muita pressão, porque os fundos incentivam a construção civil, que é um dos setores que mais emprega, né? E essa foi uma das primeiras más notícias a já ser esquecida, né? Então, manteve-se a isenção. Os fundos de investimento em participação, chamados FIPs, né, voltou-se a uma ideia que já estava sendo discutida no passado, de se criar dois tipos, né? Os que são equiparados à entidade de investimento e os não equiparados. O resumo da ópera, de um assunto muito complexo e longo aqui, que não quero entrar em detalhes, é que os não equiparados meio que tem uma cara de pessoa jurídica. Então, isso não é boa notícia. E, como passam a ter que tributar, né, eu vou ter uma dificuldade, inclusive como cotista desses fundos, de fazer caixa, né? Porque, eventualmente, esse fundo está com investimento em cotas, em ativos, que não tem liquidez. Então, como que eu vou apurar o imposto e pagar se eu não tenho caixa lá ainda? A resposta um pouco, desculpa a expressão, um pouco cretina das novidades, bom, mas você vende um pouquinho lá do seu investimento, faz caixa e você paga. Na vida real, a gente sabe que eventualmente vou ter que fazer dívida para ter caixa para pagar esse imposto, se isso for adiante. Lucro presumido. Outra tentativa que houve no projeto original, né, foi de você limitar muito as atividades, setores, as opções de adesão chamado lucro presumido, que talvez muitos aqui já conheçam bem, né? Em vez de você apurar o seu lucro contábil, receita menos despesas e custos, e chegar no resultado, e aí chegar no resultado base no imposto de renda, você presume, isso pronome presumido, que o seu lucro base no imposto de renda é igual a X% do seu faturamento. Tende a ser um regime, de um lado, muito bom para o contribuinte, quando ele tem uma margem melhor do que a margem presumida, mas essencialmente muito mais simples. Foi de novo que eu falei agora há pouco. O investidor, ele prefere segurança e estabilidade do que, eventualmente, a economia. É muito mais fácil você apurar
o imposto de renda CSL pelo lucro presumido do que fazer o lucro real. E eles estavam limitando isso. E o discurso que embasava essa limitação é que o lucro presumido estava sendo um pouco um instrumento de abuso por parte do contribuinte, que estava economizando muito e tal. Tentaram, inclusive, colocar algumas atividades de exploração de direitos patrimoniais, que, via de regra, são usados por atletas, artistas, etc., nessa proibição. Também caíram essas propostas de restrição, exceto a das chamadas securitizadoras. Sem entrar em detalhe aqui, mas securitizadoras hoje, exceto as financeiras, imobiliárias e do agronegócio, todas as outras podem estar pelo presumido, e eles querem acabar com essa distinção. Então, está bem diluída a proposta aqui também. Outros temas aqui, uma das poucas notícias boas, né, para nós aqui. Está se permitindo, no projeto de lei, assim como se permitiu que os cotistas de fundos fechados optem por antecipar o imposto e pagar uma alíquota menor, está se permitindo que tanto imóveis como ativos do exterior sejam atualizados. E aí você, ao atualizar, né, então o que é atualizar? No seu imposto de renda, você tem um imóvel que você comprou há 20 anos atrás. Ele, via de regra, está valendo muito mais do que consta lá no seu imposto de renda. Só que esse ganho, né, só vai ser tributado se e quando você alienar por um valor acima do seu custo. O que está se permitindo? Que o contribuinte opte, isso é algo completamente opcional mesmo, em atualizar o valor dele no imposto de renda. Naturalmente, esse ganho de custo, né, a atualização do valor é como se fosse uma riqueza nova, e essa riqueza nova não vai ser tributada como seria um ganho normal, que paga 15% a 22,5% de imposto. Pagaria, no caso de imóveis, só, entre aspas, 4%. E o imóvel continua no meu nome, o dia que eu vender, eu já ganhei esse custo. Né? Essa é uma hipótese que está sendo permitida no projeto, e se o Senado e o presidente aprovarem, já começa a valer no começo do ano que vem. Exatamente a mesma coisa para os ativos do exterior, com a diferença de que a alíquota é de 6% em vez dos 15% até 27,5%, dependendo do tipo de ativo que eu tenho. Então, pode ser uma oportunidade, especialmente porque ela é facultativa. Né? Eu não estou obrigado. Quem quer, faz. Quem não quer. E o que é isso, gente? É uma... Como eu posso chamar aqui? É uma hipótese de arrecadação excepcional para o governo. Né? Um dia ele ia tributar essa valorização do imóvel dos ativos do exterior, mas aí, como ele não tem controle desse dia, ele prefere arrecadar um pouco menos agora do que ficar esperando lá para frente. Teve algumas limitações que interessam as pessoas físicas, principalmente executivos de grandes grupos, que são limitação das hipóteses das chamadas stock options, né? Então tem que ver qual que é a base lá para o INSS, para fim de folha, para poder ter direito a utilizá-los, né? E também estão tirando uma isenção dos chamados ganhos de capital de pequeno valor, aqueles 35 mil, né? Se você hoje vende ações, seu preço de venda é até 35 mil no mês, você não paga imposto, ainda que você tivesse comprado por 1 centavo, ganhou 35 mil, querem capar, tirar isso do projeto que foi aprovado com essa distinção. Acho que era isso, né, que a gente tinha. Diga, Fernando. Eu acho que com relação à atualização do valor dos imóveis e dos ativos, é uma oportunidade para quem pretende fazer um planejamento tributário ou para quem tem imóveis antigos no seu patrimônio, aí com valores muito defasados, e aí já pensando numa sucessão para os herdeiros, eventualmente vale a pena fazer essa atualização e economizar um pouco de imposto por ocasião dessa sucessão ou por ocasião de uma alienação que a pessoa já esteja planejando. Acho que é uma boa oportunidade. Com certeza. O ativo no exterior é exatamente a mesma coisa, né? Tende a haver muita gente entrou na chamada anistia, né, dos ativos do exterior em 2016 e declarou o dólar base 2014. É bem possível que nos últimos, agora já 6 anos, né, de 14 agora, já tem 6 anos de resultados acruados lá nessa offshore, que se um dia você vai para o Brasil, vai pagar 15 a 27,5%. Então, é uma hipótese de, se você está para fazer uma sucessão, como a Fernanda colocou, ou qualquer outra negociação, pode ser uma grande economia você optar por isso. Vai depender do projeto ser aprovado e ser aprovado com essa opção. Tem uma pergunta do Eduardo, vou responder só porque está no mesmo tema aqui, né? Na autorização obrigado pela pergunta, Eduardo. Na autorização de imóveis, pedágio 4%, se ficar próximo ao valor de venda, a realização configura de capital, só na diferença. Se eu tenho um imóvel de 100 mil reais, autorizo para 1 milhão e vendo para 1 milhão e 100 depois, o primeiro, os 900 mil de ganho, né, de 100 mil para 1 milhão que eu autorizei, paga os 4%. Aí, depois que eu vender por 1 milhão e 100, só o que está acima de 1 milhão que eu pago ganho de capital, eu vou pagar os 15% nesse exemplo. A alíquota do ganho de capital é de 15 a 22,5%,
mas eu só saio dos 15% quando o meu ganho é acima de 5 milhões. Então, nesse meu exemplo aqui, pago primeiro os 4, depois eu pago mais 15. Eduardo, eu acho que aí nesse... Desculpa. Diga, Fernando. Eu acho que aí nesse ponto tem algumas nuances com relação a um planejamento abusivo que pode ser identificado pelo fisco, mas aí eu acho que vai muito de caso a caso, de observação de forma, de datas, enfim, aí a gente teria que entrar na especificidade do caso do Eduardo. Acho que esse exemplo do Eduardo é justamente o que a norma quer, né? O primeiro ponto aqui não é a captação de recursos. É óbvio que qualquer mudança em legislação tributária busca a fiscalidade, o aumento de arrecadação, receita originária da União Federal. Isso é óbvio. Mas aqui não é o principal motivo. O principal motivo aqui é a fiscalização dos ativos a custo, que não deixa a Receita Federal saber quanto de receita ou de quanto de patrimônio na sua declaração de imposto de renda você tem para outros fins. E aí você tem cruzamento com informação de município, você tem cruzamento com gasto de cartão, empréstimo de partes relacionadas à pessoa física, pai, mãe, filha. Então, na verdade, o que a Receita Federal quer saber é o seguinte: quanto você tem de patrimônio? Eu tenho imóvel de R$1.000. Seu imóvel não é de R$1.000. E não é de R$1.000, por isso que o imóvel de R$1.000, o aluguel é de R$100.000 por mês. Então, seu imóvel não é R$1.000 com aluguel de R$100.000 por mês. Atualize esse negócio, deixa eu olhar isso, deixa eu conversar com a prefeitura, deixa eu ver que empréstimos ou que endividamentos de direitos reais você está tendo nesse imóvel, e aí, quando eu tenho essa visão holística, eu te ajudo de um lado a você me dar mais essas informações. Eu te dou uma alíquota baixa. Então, acredito que, nesse caso, fazendo isso no dia seguinte, não seria considerado um abuso, e sim o que a norma quer. Mas, de novo, é o que a Fernanda falou, cuidado com o timing da operação. Aqui eu acho que a gente chega no tema mais famoso da reforma, né, que é justamente o dos dividendos, da tributação dos dividendos. E para falar de tributação de dividendos, a gente precisa primeiro falar de lucro e, consequentemente, da tributação da pessoa jurídica. Então, acho que o Matheus e o Léo já passaram pelos principais pontos relacionados a esse subtema, que é justamente a redução da carga tributária das pessoas jurídicas no que se refere ao imposto de renda e a CSL, de 34 para 26, sujeitas àquelas aprovações da redução dos incentivos setoriais e do aumento da arrecadação da CEFEM. Eu acho que a gente já detalhou isso no começo da apresentação, não vou me estender para a gente ganhar algum tempo. Com relação à extinção do regime anual, também falamos, ficaremos com trimestral, já era algo que a gente esperava, né, por conta justamente da alteração que já teve na legislação de proibição de compensação das antecipações que eram feitas mensais. Então, acho que a legislação federal já estava caminhando para isso. Com relação ao lucro real obrigatório para as securitizadoras, o Matheus também já mencionou aqui, e com relação àquelas pessoas jurídicas que ficarem no presumidos, a adoção da escrituração completa. Limitação da dedutibilidade da CS, né, para que seja equivalente, então, vão ser equiparadas as deduções da CS e do IR agora oficialmente. E aqui a gente destacou esse ponto porque traz uma oportunidade de contencioso para os contribuintes, que é a legalização dessa equiparação das deduções de IR e de CS mostram que hoje essas bases não são as mesmas, né? Hoje em dia a Receita Federal tenta fazer passar esse entendimento, olha, você só pode deduzir da base da CS aquelas despesas para as quais você está autorizada para fins de IR, mas não é bem assim, hoje em dia essas bases são diferentes. Então, fica aqui uma oportunidade contencioso de recuperar CS dos 5 anos passados, relativamente a essas deduções que não puderam ser feitas por conta dessa determinação da Receita Federal. Entrando especificamente nos dividendos, então as empresas tiveram lá uma apuração de lucro e elas deliberam a destinação de parte desse lucro para os acionistas e para os cotistas. Essa parcela do lucro é o que a gente chama, então, de dividendos.
E aqui vale a ressalva entre deliberar e pagar. Primeiro eu delibero e depois eu pago, porque não necessariamente vou ter caixa para pagar aqueles dividendos ou por mero interesse mesmo da empresa. Eu delibero, mas deixo para pagar num momento subsequente. A gente vai falar mais para frente, em detalhes desse contencioso, mas é importante a gente ter em mente que o projeto de lei, ele não faz a distinção do período de apuração desse lucro. E por que isso é relevante? Porque a gente já viu que o governo, né, o executivo, quando trouxe essa proposta e da forma como ela passou na Câmara, ela atrela a tributação dos dividendos à redução da carga na pessoa jurídica. Então, eu pago menos imposto no nível da pessoa jurídica para pagar mais imposto no nível da pessoa física. E se eu penso num lucro apurado agora, em 2021, e tributado a 34, mas não pago aos acionistas e aos cotistas, e deixo para pagar esses dividendos lá em 2022 ou em 2023, o que eu vou ter? Eu vou ter esse desencontro, eu vou ter pago hoje aqui 34 na pessoa jurídica e vou pagar mais 15 na data do efetivo pagamento, porque eu já vou estar lá em 2022 ou 2023, enfim, depois da aprovação desse projeto de lei. Então, surge desse contexto o contencioso sobre o qual a gente vai falar um pouco mais lá na frente. E esse é um contencioso bastante previsível, né? O surgimento dele é bastante previsível, porque a própria Receita Federal já se manifestou nesse sentido. Ela já soltou um normativo falando que, olha, é isso mesmo, eu estou te dando previsibilidade de que isso vai acontecer, porque esse projeto de lei está sendo amplamente discutido. Então, se você deliberar a distribuição de dividendos, já faça esse pagamento, porque se você deixar para fazer esse pagamento depois da aprovação do projeto de lei, você vai pagar mais 15 no nível da pessoa, né, quando você for passar esses dividendos para o nível da pessoa física. E a gente percebe que esse é um modelo novo, né, de arrecadação adotado, porque quando a gente teve a situação inversa, quando os dividendos passaram de tributados para isentos, fez-se essa limitação temporal. Então, não é que é algo não sabido, a Receita já espera essa arrecadação, caso esse pagamento de dividendos não seja feito. Então, aqui a gente deixou a partir de 1º de janeiro de 2022, caso esse projeto de lei venha a ser aprovado ainda em 2021, mas, na verdade, não é nem a partir de 1º de janeiro, né? Porque, com relação à CS, a gente tem necessariamente a observância da noventena, e aí a gente já está em 20 de outubro, então nem daria tempo, em 1º de janeiro, de cumprir essa noventena. E com relação ao IR, a gente tem o princípio da anualidade, mas alguns tributaristas já defendem, inclusive, a observância adicional da noventena também. Então, a gente depende muito da data de aprovação desse PL para o Senado, se é que ele vai ser aprovado, para definir o momento de vigência dele. Então, considerando a aprovação do PL na Câmara, a gente já teve uma primeira boa notícia para os acionistas e cotistas, que foi a redução da tributação dos dividendos de 20 para 15, né? O Executivo tinha proposto 20, quando foi aprovado pela Câmara, passou com 15. A gente já estava prevendo isso, né? Obviamente que o PL foi apresentado pelo Executivo aí com uma gordura para negociação, e aí chegou-se a esses 15. Com relação aos fundos, o Matheus também já detalhou. Então, quando aprovado pela Câmara, foi vetada, né, essa tributação dos dividendos distribuídos pelos fundos, que era originalmente de 5,88, e também passaram de uma forma mais ampla as exceções a essa tributação de dividendos, né? Originalmente você tinha
o limite de R$20 mil por mês, passou, então, a isenção, a tributação dos dividendos para o Simples e para aquelas empresas que estão no lucro presumido, o que já pega uma grande parcela das empresas que a gente tem atualmente aqui no Brasil, sem qualquer limitação, então cai esse limite de R$20 mil mensais. As controladas coligadas, então, já respondendo uma pergunta que tinha no chat, sim, quando você passa para os níveis de controle intermediário, você tem essa isenção, mas as entidades de previdência privada complementar e as incorporadoras que estiverem no regime do RET. O meu comentário você respondeu, Fer. Eu ia tentar responder a pergunta do Denis, né? Denis, no começo você discutiu, né? Pô, mas eu tenho grupos que têm vários degraus, vários níveis ali de entidades. A solução adotada pela Câmara nesse projeto foi dar isenção. Então, a controlada, quando paga para a controladora, ou a coligada pagando para a coligada dela, esses dividendos não estão sujeitos aos 15%. E aí tem uma pergunta da Renata, se o mesmo valeria para o fundo de investimento. Boa pergunta, Renata. Eu não me lembro se lá se menciona pessoa jurídica, controladora ou coligada, ou se menciona o fato de haver o controle. Pessoa jurídica. A menção é pessoa jurídica. Uhum. Pessoa jurídica de controle, pessoa jurídica coligada, entidades de previdência complementar, mencionadas no artigo 5º da Lei 11.053, e incorporadoras no RET. Essas são as únicas exceções da isenção no atual texto. Então, se é fundo de investimento, não faz jus à isenção. Com relação à capitalização dos lucros, né? Você tem essa janela, a gente vai falar um pouquinho das alternativas que a gente tem, né, para não tributação de um estoque de dividendos, se for o caso de alguma das pessoas jurídicas que está aqui nos assistindo, e uma delas é a capitalização desses lucros, mas desde que você não pretenda e não reduza esse capital no prazo de 5 anos. Então, fica essa ressalva. Justamente com relação a essas alternativas, então, né, para aquelas empresas que têm dividendos acumulados aí, a primeira hipótese que a gente vê é deliberar e pagar em 2021 para aquelas que têm caixa. E para quem não tem caixa, uma das alternativas que se coloca é o endividamento. Para aquelas que podem, as despesas com esse endividamento de juros, enfim, são despesas dedutíveis, então fica essa opção. Outra... Oi? Deixa eu fazer um comentário, Fê. Aqui eu tenho uma variável do endividamento, que a gente está falando de endividamento naturalmente com o banco, com outras entidades, que normalmente seria cobrado juros e teria despesa dedutível, como a Fernanda falou, para empresas que estão no lucro real. Aqui a gente tem uma variável dessa alternativa, que é o endividamento com sócios. Veja, se houve já uma distribuição de dividendos no momento recente, e os sócios receberam aquilo, e agora, nesse momento, que tem novos dividendos, o novo lucro a distribuir, isso já foi reinvestido em bens e não tem caixa para pagar aquilo, os sócios que receberam esses dividendos anteriores podem fazer empréstimo à sociedade e sem juros. Então, são partes relacionadas que não há obrigatoriedade de ter juros, tá? Não tem essa obrigatoriedade de juros mínimo a mercado, isso não existe. Então, para empresa de lucro presumido, que supere 4,8 milhões, os sócios podem emprestar dinheiro à sociedade sem cobrança de juros, e isso pode ser uma medida de financiar um dinheiro mais barato do que uma entidade financeira terceira. Eu acho que vale a ressalva nesse modelo, né, Léo, da formalização dessa operação, para que depois essa pessoa jurídica não incorra em riscos relacionados, por exemplo, ao IOF. Perfeito. Com relação a uma outra alternativa é a entrega de bens a valor contábil. Por quê? Porque a partir da aprovação do PL pelo Senado, a entrega de bens em redução de capital ou em pagamento de dividendos, ela deverá ser feita a valor contábil, que é uma regra que não existe hoje. Então, se você entregar hoje a valor de mercado, se você entregar hoje a valor contábil,
e, eventualmente, no nível da pessoa jurídica, esse bem for alienado, você ainda está economizando imposto de renda sobre esse ganho de capital, que na pessoa física vai ser de 15 contra 34 que a gente tem hoje na pessoa jurídica. Então, aí, dependendo do ativo e do planejamento da empresa, vale a pena considerar essa alternativa. Capitalização do lucro, que eu já falei há pouco, e para quem tem mais estômago, e realmente não quer buscar essas outras alternativas de endividamento na praça ou com parte relacionada, tem a adoção de uma medida judicial, que é justamente o contencioso que decorre daquele cenário que eu trouxe há pouco, das pessoas jurídicas que já tributaram seu lucro a 34, deliberaram o pagamento, a distribuição de dividendos, mas não fizeram esse pagamento. Então, justamente por conta da necessidade de observância de princípios constitucionais, e aí a gente está falando de legalidade, de segurança jurídica, de retroatividade, o contribuinte precisa ter uma previsibilidade. O cotista ou acionista, quando ele investe seu capital naquela sociedade, ele é a mesma coisa que a gente estava comentando do investimento em fundos. Na hora que eu aplico o meu capital, eu já prevejo o retorno do meu capital, considerando a tributação que eu vou sofrer ali no nível da pessoa jurídica. A partir do momento que essa regra é alterada, eu preciso ter um mínimo de previsibilidade. Então, se eu tinha a intenção de receber esses meus dividendos isentos, eu não posso, sem que me seja observado o período em que esses lucros foram apurados e tributados na pessoa jurídica, ser tributado no nível da pessoa física de uma forma diversa. E não adianta a Receita Federal editar uma nota executiva falando que, mas você tem previsibilidade porque o projeto de lei está sendo discutido, porque a gente sabe que não é esse tipo de previsibilidade da qual a gente está falando, e sim aquela que decorre da efetiva lei. A gente já tem alguns julgados de matérias semelhantes que nos dão um bom respaldo e nos autorizam a dizer que o contribuinte teria boas chances de êxito de discussão dessa tese no judiciário. E acho que é basicamente esse o meu comentário sobre o contencioso. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu me recordava, mas a Rita chegou a dizer isso, que você tem previsibilidade porque tem um projeto sendo discutido no Congresso, logo você tinha que estar preparado para o Congresso aprovar ele, é isso? Não, e mais do que isso, nessa nota executiva, a Receita Federal, ela sugere o endividamento para aquelas pessoas jurídicas que têm dividendos a pagar, o que é absolutamente imoral. Rir para não chorar, né? Eu já vi dizerem, vende um pedaço do ativo, faz caixa e paga, mas eles conseguiriam além disso, né? Então, olha, se o Congresso está discutindo, você tem que estar preparado. Então, a gente tem que acompanhar a pauta do Congresso e tudo que está lá, porque o Brasil pode voltar a ser monarquia se eu ficar olhando o que o Congresso está votando, porque tem de tudo lá, né, para você votar. Só aproveitando aqui, Léo, antes de você começar, sobre a trava, o Eduardo Rocha pergunta se a trava é extinta ou se volta nos anos subsequentes. A trava não volta, o que você tem que observar é o trimestre, né? Então, você tem o trimestre para usar aquele prejuízo, você pode usar um pedaço sem a trava, mas não extinguir, né, usar todo esse prejuízo, e aí, depois de fim do trimestre, você soma com o do trimestre subsequente, mas sem a trava. Aqui, só para fazer um comentário em relação aos dividendos, a gente está tendo muita consulta, né? E acho que muitos de vocês, o principal ponto, talvez, aqui, da maioria de vocês, fosse a questão dos dividendos. Além de todas as argumentações que a Fernanda mencionou, tem outras variáveis que vão depender muito da situação societária, contábil da empresa, da situação do grupo econômico e em outras operações, e da situação do apetite a risco, tá? Então, essas são as que a gente chamou de mais essenciais, que chamam mais atenção. Existem outras alternativas, não vou chamar de planejamento tributário, mas de estruturação, para tentar evitar a incidência da tributação de dividendos
mas isso é customizado. Tem algumas alternativas que não vão servir para algumas empresas, vão servir para outras. E em relação à medida judicial, uma nuance também importante. Para alguns clientes, sobretudo de controle americano ou de europeu, digo sobretudo de controle alemão e americano, que é a minha experiência direta, que são ultra mega conservadores, os suíços também, pode ser interessante uma nuance da medida judicial, que se tiver que distribuir efetivamente no ano em que há a tributação de dividendos, por exemplo, no ano que vem, se passasse esse ano, tributar e entrar com uma ação de repetição de débito, ou seja, fazer o solve e repete, porque até uma questão contábil, uma questão em relação ao investidor, que nós não estamos brigando para não tributar, nós recolhemos o tributo e estamos pagando de volta. Outra é a medida preventiva de eu não quero recolher esse tributo e vou depositar. Tá? Então, essas duas nuances, apesar de ser medida judicial um macro tema, são duas nuances que variam muito de empresa para empresa e têm impactos contábeis e societários relevantes, tá? Inclusive para fins de demonstrações contábeis. Então, vamos lá. Aqui chega na minha parte específica, que é uma parte um pouco mais curta, e a gente vai acabar abrindo mais para perguntas de vocês no final. Aqui, o meu ponto é trazer veículo de investimento, operações internacionais, e aqui eu vou ser direto ao ponto, como a gente brinca, que a gente gosta de ser. Então, primeiro de tudo, o primeiro grande ponto aqui de investimentos internacionais é o seguinte: a obrigatoriedade do regime tributário de sociedade em conta de participação igual ao do sócio ostensivo. Para quem não sabe, a sociedade em conta de participação é um regime contratual. Ela tem CNPJ, mas ela não tem personalidade jurídica. Então, muito utilizado no mercado futebolístico para agentes e empresários, no mercado artístico também para agentes de artistas, de esportistas em geral, e também no mercado imobiliário. A dúvida sempre foi por que isso foi trazido. E a pergunta não vai, a resposta não vai vir, porque isso foi retirado já da versão do projeto que está indo para o Senado, né, que está no Senado. Ou seja, hoje, né, antes dessa primeira redação, era possível o sócio ostensivo adotar no regime tributário, lucro presumido do lucro real, diferente da entidade, da SCP, que é uma entidade não personificada. O projeto de lei obrigou. Não, o sócio ostensivo, como responde pela sociedade, o que ele eleger vincula à sociedade. E agora isso foi retirado de pauta. Então, essa discussão morreu. Tá? Foi uma discussão que, por incrível que pareça, deu muito rebuliço no mercado imobiliário, nesse mercado de artistas e de esportistas. Segundo ponto aqui, vedação ao lucro presumido por pessoa jurídica de direitos patrimoniais de autor, royalties e atividades imobiliárias. Essa o Matheus já tratou. Quando o projeto de lei originalmente veio, ele trouxe o seguinte: olha, não pode mais eleger o lucro presumido quem atuar com atividades imobiliárias, que já foi um balde de água fria no mercado, quem atua com direitos patrimoniais de autor, então todos aqueles artistas, esportistas, então a gente tem no CARF, né, os casos do Ratinho, do Filipão, do Gustavo Kirchner, da Angélica, da Camila Ferraz, Neymar, Alexandre Pato, todos famosos, que utilizam esse veículo. E quem faz exploração de royalties, ou seja, de qualquer tipo de direito. Isso é também, dependendo do markup, uma operação muito boa em relação a direito, porque direito tem um custo muito baixo e você consegue botar um markup muito alto. Bom, como é que ficou isso? Atualmente, isso foi retirado. Ou seja, o que é retirado? Não há a vedação para não ter o lucro presumido para direitos patrimoniais de autor e royalties e atividades imobiliárias, só para securitizadoras, como o Matheus bem lembrou. Tá? Então, esses objetos sociais aqui podem ainda, hoje, explorar o lucro presumido, que é sempre, na maioria das vezes, vantajoso em relação ao markup dessas atividades. Terceiro ponto aqui, devolução de capital ao valor de mercado. Isso aqui também a gente mencionou, o Matheus mencionou, a Fernanda mencionou em relação também dos dividendos. E isso aqui é muito importante. Esse talvez seja o grande ponto da parte de veículos de investimento. Devolução de capital ao valor de mercado foi algo que sempre foi opcional, com base no artigo 22 da 249 de 95. Então, o que era feito? Né? O que o mercado sempre fazia? Você devolvia o valor contábil, diferindo o eventual ganho de valor de mercado quando efetivamente você fosse transacionar mercado. Então, entre sócio e sociedade, eu não precisava reconhecer valor de mercado antes, uma antecipação. Eu fazia um tax deferral para quando eu trocasse entre partes independentes e tivesse uma riqueza nova, essa tributação. O que aconteceu? Hoje, né, hoje que eu digo ainda não aprovado o projeto, sempre pôde fazer essa redução de capital, essa devolução de capital, valor histórico, valor de livros, né, sem apurar ganho de capital.
O projeto de lei, atualmente, manteve a vedação, ou seja, agora, na atual redação, se for aprovado no Senado, há a obrigatoriedade de devolver os bens, né, seja como redução de capital, seja como dissolução, para o sócio a valor de mercado e não mais a valor de livros. Tem algumas exceções em relação ao controlador, questão do período um ano antes e depois, ou a questão de AVJ, do exterior para o Brasil, mas são casos específicos. Então, a grande notícia aqui vai devolver capital, vai reduzir capital da sociedade para o sócio, num primeiro momento, a valor de mercado, vai tributar e tem que ter dinheiro para pagar isso. Muitas vezes, você vai reconhecer a valor de mercado, mas não tem caixa para recolher isso. Isso é um problema seu. No atual projeto, você pega dinheiro emprestado, como a Receita Federal já falou para os dividendos, paga o tributo e segue a vida. Então, isso é uma notícia que o mercado não gostou, e isso é uma notícia que dá margem a planejamentos tributários prévios nesse ano, inclusive com consultas de clientes que já foram feitas em relação a esse item 3. Sobre o JCP, já falei, acho que também não tem grandes discussões. O JCP sempre foi um veículo, um instrumento muito utilizado. É claro que a gente tem a questão da JLP, que não é tão alta, mas era um veículo que você tinha um tax arbitrage, um ganho tributário de tributar 15% a distribuição e ter uma despesa a 34%, ganhando 19% no montante. Quanto a TJLP era um pouquinho maior, isso até fazia um pouco de sentido, mas sempre tinha um pequeno ganho para as empresas, sobretudo no lucro real. Agora foi revogado. E a questão foi revogado o quê? A deduzibilidade, a tributação? Não, o Instituto em si não tributaria mais na fonte e não deduziria. E não deixa de existir essa figura tão chamada de jabuticaba no direito brasileiro. O que vai contra, inclusive, o mercado internacional, porque na Bélgica e nos países europeus tem, sobretudo de tradição francesa, tem instrumentos híbridos parecidos, apesar da OCDE estar dando pancada nisso, isso continua existindo. Então, não é uma coisa tão esdrúxula do Brasil dessa forma. Mas, para quem gosta de JCP, esse seria o último ano se a reforma passar. E quinto, as operações em bolsa, né? A questão em bolsa, no PL, foi aprovado, se for aprovado, né, mantém essas alterações originais, com exceções para FIAGRO e Fundo de Investimento Imobiliário, e basicamente isso que a gente está listando aqui, né, esses bullet points principais aqui, né, uma alíquota única de 15%, inclusive para day trade, um regime de apuração trimestral e não mais mensal, o fim do imposto de renda dedo duro, aquele 0,005, só para fazer a fiscalização de informação, alguns requisitos de dedução de perdas em operações mercados de balcão organizado, e restabelece a presunção para o custo de aquisição de ativos negociados em bolsa, né? Aquele menor valor de cotação para o fechamento dos últimos 60 meses. Ou seja, as operações de bolsa teriam algumas nuances, alguns temperos adicionais aqui, caso o projeto de lei seja aprovado dessa forma. E no mercado internacional, e aqui eu vou tentar ser o mais breve possível, tributação internacional para pessoas físicas que detêm investimentos ou veículos de investimento no exterior, as chamadas offshore. Então, uma pessoa física, assim como saiu recentemente que o Guedes tem, um investimento no exterior. Então, tem uma BVI, tem uma empresa, uma LLC nos Estados Unidos, tem uma Cayman, e os lucros dessa empresa não são reconhecidos anualmente tributados no Brasil se o sócio é uma pessoa física brasileira. O projeto de lei inicial disse, não, vamos tributar, porque se na pessoa jurídica brasileira eu tenho que reconhecer isso e tributar anualmente, por que na pessoa física isso não pode? O que aconteceu? Foi retirado, ou seja, hoje, pessoas físicas que têm investimentos em offshore no exterior não vão ter que tributar o lucro do offshore anualmente. Então, isso é bom para toda pessoa física que tem estrutura offshore e toda pessoa física que faz investimentos estrangeiros por esses veículos. O segundo ponto é a alienação indireta de bens localizados no Brasil por meio de offshore. Então, o Brasil queria passar uma coisa que passou no caso Vodafone, o caso indiano, muito famoso, que é tributar ganho de capital indireto. Então, se uma pessoa física, uma entidade brasileira, tem uma pessoa jurídica no exterior, e essa pessoa jurídica no exterior tem um investimento no Brasil, se isso fosse vendido indiretamente com outra empresa no exterior, eu vendo as cotas da empresa no exterior, que detém uma outra empresa no exterior, que detém um bem no Brasil. Isso hoje não é tributado, só há alienação direta de um bem situado no Brasil por um não residente, por uma entidade não residente. Então, a ideia aqui é fazer um substance over form, é falar, olha, no final das contas, é um bem no Brasil que está sendo vendido, porque ele é detido por uma empresa lá fora, que associa a uma outra empresa lá fora e está vendendo esse bem indiretamente. Então, na verdade, o target, né, o alvo,
final é um bem brasileiro, o Brasil iria tributar o ganho de capital pelo locus rei cito, local da situação do bem. Tá? Isso não foi para frente, ou seja, alienações indiretas de bens brasileiros não serão tributadas pelo ganho de capital, o que acontece hoje, o que é uma boa notícia para planejamentos tributários. Tributação da variação de cambial de investimento no exterior, chamado OCI, Other Comprehensive Income, sem o step-up no custo. Isso aqui é uma coisa péssima, que a gente teria que tributar a variação cambial sem aumentar o custo do investimento no exterior por essa variação cambial, um absurdo, ou seja, eu tributo, mas não elevo o custo. Isso foi revogado, foi ótimo para o mercado, porque qualquer empresa que tem investimento no exterior e tributa a variação cambial, obviamente deveria subir esse custo, né? Tributar a variação cambial e manter o custo histórico. Isso é um absurdo. Ainda bem que não passou adiante, foi revogado. E o branch tax foi mantido. Muita gente achava que não seria mantido, mas a tributação de filiais brasileiras. O que é isso? Hoje, os lucros de uma filial brasileira, de uma sociedade não residente, tá? Não residente que tem uma filial específica no Brasil, não são tributados na fonte, tá? São casos específicos de empresas de aviação, navegação, alguns bancos, mas o projeto de lei diz que o lucro dessas filiais e sucursais de pessoa jurídica sediada no exterior, mas que tem a filial ou a sucursal no Brasil, serão considerados automaticamente tributados como se fossem distribuídos, né, a 20%. Ou seja, eu vou tributar isso como se fosse uma distribuição de dividendo, mas a alíquota se mantém em 20%. Ou seja, eu vou tributar um dividendo ficto de uma filial. É que filial não paga dividendo, filial é a própria empresa, mas é uma forma de você antecipar um tributo retido, um ganho retido, que você não tributa, porque, obviamente, a filial é o próprio braço, então o Brasil não teria direito a tributar. É uma tributação de filial e estabelecimento permanente no Brasil, é muito difícil de ser feita. Então, hoje, é uma forma de facilitar essa tributação e, obviamente, antecipar a receita para o governo. Os Estados Unidos têm um branch tax de 30%, que pode ser reduzido a 10% ou 15% se houver tratados, há décadas, tá? E tributam os dividendos, como a FDIC Income, a 30%. Então, os Estados Unidos têm essa equiparação de tributar dividendos distribuídos e o próprio branch tax para equiparar se você está investindo via subsidiária ou via filial nos Estados Unidos. O Brasil não. O Brasil simplesmente não tributava dividendo, então não tributava os lucros da filial. Agora que vai tributar dividendo, tem que tributar os lucros da filial, por isso está trazendo o branch tax. Ela está coexistindo com a tributação de dividendo, esse ponto 4. E, finalmente, a contribuição de participação societária em offshore pelo valor de mercado. Hoje, né, antes dessa aprovação do projeto de lei, obviamente não foi aprovado ainda, nós podemos fazer contribuição de participação societária, operações societárias no exterior com empresas brasileiras, a custo. Ou seja, eu aporto, faço drop-down de ativos a custo. Não tem que reconhecer esse valor de mercado. O que significa isso? O ganho fica diferido para quando alguém do mercado, uma parte independente, comprar. O projeto de lei trouxe a obrigatoriedade de sempre que você fizer operações entre pessoa jurídica brasileira e pessoas no exterior, essa participação societária ser avaliada a custo, esse aporte de capital, essa contribuição de investimento, ser feito a valor de mercado e não mais a custo. O que isso faz? Que você tenha valuation, que você tenha atualização do valor de mercado, valor de PL, e valor, inclusive, de valuation, de quanto vale essa sociedade, para você antecipar essa tributação quando fizesse operações societárias. Nos Estados Unidos, operações societárias dessa forma são feitas a custo. Por quê? Porque são operações dentro do grupo, não faz sentido, não tem riqueza nova, um terceiro entrando. Então, aqui o Brasil está vindo na contramão, inclusive, internacional. Na Europa, isso também, obviamente, não é tributado dessa forma. Ainda bem que isso foi revogado. Então, hoje eu posso contribuir participação societária em offshore e offshore no Brasil a custo. Não preciso fazer esse valor de mercado, ficar atualizando e fazendo a tributação antecipada. Eu só vou tributar quando o mercado, alguma parte independente, me pagar uma riqueza nova por essa participação societária. E assim a gente termina e vai para o resumo de ganhadores e perdedores, que eu vou deixar aqui com o Matheus e com a Fernanda para a gente comentar em conjunto. A gente tentou, não sei como você prefere abordar, Fer, vou tentar ser voando aqui. Eu acho que tem algumas coisas tentando ser pragmático, né, do que as empresas têm que se preocupar. Eu até anotei aqui, acho que assim, dividendos, a Fernanda já explicou, né? Melhor deliberar e pagar esse ano, senão você vai ter que estar pronto com o contencioso já em janeiro. E esse contencioso tem tanto que a Fernanda já explicou, da tese jurídica, né, dos princípios de você não poder tributar o resultado do período de apuração 2021 pela regra nova, porque
Já foi tributado a 34, o dividendo vindo dele vai ser tributado de novo, tem até uma injustiça aí, que a minha impressão é que o judiciário vai ser simpático a essa tese, porque realmente fica muito chamativo isso, né? Quanto o fato de a gente já estar em outubro e essa alteração está prevista para acontecer já valendo em janeiro. E a Fernanda já antecipou, né? Tem aí uma discussão importante sobre se a anterioridade à sua anual também deveria respeitar os 90 dias, né? E os 90 dias já estão inevitavelmente no meio de janeiro. E cada dia que passa, um dia adiante. E sem entrar em detalhes, tem até uma outra tese que vem a reboque, a terceira já, de que como o imposto de renda e a CSL são impostos que oneram a riqueza nova, né, o acréscimo patrimonial, como a gente fala, eu preciso de 2 datas para comparar se houve acréscimo ou não. Então, está no fato gerador complexivo, né? Então, não poderia ter um aumento dele no meio do caminho. Então, tanto para quem tem muito dividendo a pagar, como para quem tem, por exemplo, a situação dos fundos fechados, se der para, no caso dos dividendos, antecipar o pagamento, melhor, se não, o contencioso talvez seja o caminho. JCP, se for para acabar, é a última chance de se pagar. E a gente tem precedentes recentes se aceitando novamente o chamado JCP retroativo, né, acumulado. Seria a última chance de poder fazer isso. Ativos que estão também sobreavaliados em relação ao valor de mercado, né? Então, os livros estão, subavaliados, né? Então, é a última chance de você eventualmente distribuir isso sem disparar, gatilhar o imposto. A tese do IR da CS, né? A Fernanda também comentou. Muita gente esquece, mas a verdade a CSL não tem a base idêntica. A partir desse projeto, se ele for aprovado, vai passar a ter. Então, quem nunca discutiu pode ter interesse em discutir, não adicionar na base da CSL as despesas que já são adicionadas no imposto de renda. E, se o projeto passar, no começo do ano que vem, todo mundo que tem ativo no exterior ou no imóveis vai ter um bom motivo para simular se faz sentido fazer aquela antecipação, pagando um pedágio, mas economizando o tributo futuro. Acho que esse é o resumo que eu tenho dito para os nossos clientes e faz sentido se imaginar nesses últimos 2 meses de ano aqui. Eu acho que é isso. Para onde vamos agora? A futurologia, né, Léo? Eu vou manter o meu palpite do último. E olha que eu saí perdendo. Eu falei que a gente não ia conseguir aprovar nada e a Câmara aprovou, né? De um jeito maluco, mas aprovou. Eu continuo achando que não vai acontecer nada. Esse é meu voto. Eu falei que ia passar na Câmara a tributação dos dividendos, mas agora eu acho que não vai adiante no Senado por fatores externos, políticos. Eu continuo com o meu voto desde o início que não vai voltar a tributação de dividendo. E ainda se passar, vai ter veto presidencial. Então, gente, vamos ver, né? Quem quiser, mande seu voto pelo chat. Isso, boa. A gente tem, inclusive, no chat, a Fernanda deixou para a gente o link da pesquisa de satisfação, né? Façam, por favor, questão de clicar. É rapidinho, é só dar uma nota, eventualmente fazer um comentário. A gente já chegou no final do nosso horário, eu vou me despedir agradecendo, mas eu estou aqui no tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode tentar endereçar. Se não, espero ver todos aí no próximo evento. Passo para a Fernanda e para o Léo para as palavras finais aí ou qualquer outra pergunta que aparecer. Quem quiser fazer pergunta agora pelo microfone, enfim, a gente pode abrir. Fica à vontade, Rubens, se você puder abrir o microfone do pessoal. Estou vendo aqui, por enquanto, o pessoal, estou botando uma live aqui no Instagram, profissional, e aí o pessoal está concordando aqui que também acha que não vai passar a tributação dos dividendos no final das contas, no frigir dos ovos. De qualquer forma, pessoal, eu acho que vale aquele mantra, se prepare, espere o melhor, mas se prepare para o pior, né? Prepare for the worst, but always pray for the best. Então, a gente tem que ter isso em mente. Tem clientes que estão nos consultando sobre possíveis variações, estruturas, questionamentos, e a gente tem que deixar isso engatilhado, porque a gente sabe que se deixar para a última hora, pode sair uma canetada na calada madrugada, aquela coisa toda que a gente já conhece como é que funciona no Brasil, com o Legislativo e com o Poder Executivo, e a gente não sabe um cenário político nesse final aqui da apagar das luzes. Então, acho que tem que estar preparado, tem que estar com... A gente tem feito alguns memorandos, alguns materiais para clientes, alguns estudos comparativos, para deixar isso ali próximo. E se for uma coisa que passe, a gente pelo menos não é pego tão rápido assim para fazer estruturas, entrar em medidas judiciais, etc. Agora, se vai passar ou não vai passar, ninguém pode efetivamente afirmar com certeza. Então, pessoal, a gente fica à disposição, caso vocês tenham eventuais dúvidas, caso precisem de conselhos aí
nas futuras reestruturações e agradecemos uma vez mais a participação de todos nesse evento. Teremos o último do ano, em breve mandamos convite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos. Tchau, tchau.